Nilson Paulas teve o momento do ano, quando converteu um 3 contra 1 num 1 contra 3 e impôs a Wout van Aert para ganhar através da Flandres. Não acredito, senti muito forte hoje, mas nunca pensei ter uma chance de ganhar daquele grupo. Pensei que estava a pedalar pelo segundo lugar. Estou muitíssimo contente. Quero agradecer à minha família, à minha equipa, a todos aqueles que me apoiam. Tem sido uma primavera dura para mim, mas hoje estou muito contente por estar de regresso aonde eu sei que posso estar. É a maior vitória da minha carreira. Always pushing the limits. And on the road to Milano Cortina. Don't miss the Tour de Ski, live on Eurosport and streaming on HBO Max. Experience the excitement of eventing. A Volta à Flandres é sempre um dos acontecimentos do ano na Bélgica. Mathieu van der Poel vinha de ganhar 3 das últimas 5 edições, partiu à procura de um quarto triunfo. Pelo meio, vitórias também de Tadej Pogačar, de Kasper Asgreen, mas Mathieu van der Poel vinha on fire de Harelbeke. Como sempre, quedas, sabe tudo, queda sem grandes problemas para Mathieu van der Poel, que sabia que voltava a ter Tadej Pogačar como o principal concorrente. Também estava presente Wout van Aert, enfim, presentes aqueles que eram os ciclistas de referência e têm sido os ciclistas de referência nas clássicas do Bahrein nos últimos anos, mas particularmente dois homens. Esperava-se um grande duelo, tanto na Flandres como em Roubaix, entre Mathieu van der Poel e Tadej Pogačar, e foi exatamente isso que nos deram estas duas magníficas provas. Pogačar ainda apanhou Mathieu van der Poel a dormir no primeiro ataque. Apesar de tudo, com muita elegância, o neerlandês de Alpecin chegou à frente. Era também o regresso de Pogačar, a clássica rainha da Flandres, pois devia ter conquistado em 2023. Boa resposta de Mats Pedersen, de Wout van Aert, num grupo pois, muito seleto de ciclistas que ficava na frente depois de Wout van Aert. Como sempre, o final com dupla passagem no Paterberg e em Utvarmont acabou por definir quem tinha as pernas mais fortes nessa jornada. No Paterberg, os dois campeões do mundo mais recentes deixaram Wout van Aert para trás. Apenas Mats Pedersen arriscou em Utvarmont seguir ao ritmo de Pogačar e de Van der Poel. Mas também não durou muito a resistência de Mats Pedersen. Estavam noutra dimensão. Faltavam depois apenas 15 km para a chegada em Oudenaarde. Tadej Pogačar finalmente a conseguir deixar Mathieu van der Poel para trás em Utvarmont, na terceira passagem, frente a esta imagem magnífica de um público entregue ao espetáculo dado por parte destes ciclistas absolutamente notáveis, os grandes dominadores do ciclismo moderno no que diz respeito às clássicas mais importantes. Van der Poel tinha ganho em Sanremo, Pogačar devolvia-lhe a cortesia na Flandres, no terreno teoricamente mais favorável a Mathieu van der Poel. Não ganhava o favorito número 1, mas ganhava o favorito número 2, com um solo magnífico ao final de quase 6 horas de competição. Sétimo monumento para Tadej Pogačar. Estou muito contente por ganhar esta corrida com este maillot. A Paris-Roubaix é completamente diferente, mas aceito o desafio e vou tentar o meu melhor, apesar da Flandres me servir em termos de características mais do que Roubaix, uma corrida dura, onde espero que com esta forma possa fazer algo acontecer. Uma semana depois estávamos em Roubaix,
Se na Flandres Tadej Pogačar já nos tinha mostrado a capacidade vitoriosa, vencendo 2023 e 2025, na clássica do Inferno do Norte era tudo diferente. Era a primeira vez que tínhamos a possibilidade de ver Tadej Pogačar e muitas décadas depois tivemos também a possibilidade de ver um grande campeão do Tour a correr esta magnífica prova no norte de França. Com todos presentes, Van der Poel, Mads Pedersen, os grandes protagonistas da temporada, e assim chegaram juntos ao Drouet de Arenberg. Van der Poel a pôr o ritmo, com Van Aert em sofrimento no primeiro dos setores de 5 estrelas, como sempre. 3 setores 5 estrelas pela frente. Corrida muito ofensiva por parte de Tadej Pogačar, apenas na primeira vez que foi a Roubaix. Azar para Mads Pedersen, que furava no momento em que Pogačar mexia na corrida. Pogačar que também, pouco depois, se viu rodeado de alpecines. Veja-se bem a forma como fecha o espaço Mathieu van der Poel. Autenticamente um trator com motor de Fórmula 1 nas pedras de Roubaix. Ele pouco depois teria a companhia de Jasper Philipsen. 259 km, 30 setores do brutal pavé. Um sofrimento atroz desde Compiègne até ao velódromo. Philipsen quebrava. Ficávamos com um mano a mano entre Tadej Pogačar e Mathieu van der Poel. E parecia que ia ser tudo resolvido no velódromo, até que aconteceu isto. O azar de Tadej Pogačar, a forma como abordou a curva. E nesta prova não se permitem erros, sobretudo quando pela frente está Mathieu van der Poel. Pogačar que rapidamente regressou à bicicleta, mas a vitória tinha escapado. Mathieu van der Poel ia à procura da terceira vitória no Inferno do Norte, algo que não víamos há muito tempo. Pogačar, por outro lado, ficava com a certeza de que pode no futuro regressar para tentar ganhar a Paris-Roubaix. Mais uma para Mathieu van der Poel, o campeão da Milan-San Remo, a vencer também em Roubaix e com este hat-trick a cimentar também o seu papel como força dominadora das clássicas do pavé. Foi uma corrida dura, sofri. O Tadej, foi uma pena ter cometido aquele erro na curva, mas eu tive que atacar e depois foi sempre pé no fundo, pé na tábua até à linha de meta. Faltava depois aqueles 2 setores com o vento de frente, vinha em sofrimento, mas estou contente por ter conseguido chegar à meta. Mathieu van der Poel com 3 vitórias, fica uma de Tom Boonen e de Roger de Vlaming, os recordistas na clássica francesa. Para o ano haverá mais, quem sabe com Pogačar. Ficava à espera o pelotão agora da época de grandes voltas, mas houve um outro grande nome esta temporada. Um nome que nos é familiar, João Almeida. Começou na volta ao País Basco a escrever aquela que seria a sua melhor época da história. Ainda curta a história, é verdade, 7 temporadas no World Tour, muitas mais ainda pela frente. Um João Almeida que correu de forma magnífica a volta ao País Basco. Foi a primeira de 3 voltas de uma semana históricas que João Almeida conquistou esta temporada. Viria depois também a ganhar na volta à Romandia e na volta à Suíça. Parentes na época para as clássicas das Ardenas, que marcaram também o regresso à competição de Remco Evenepoel. Diga-se que Remco Evenepoel tinha sofrido um evento decepcionante na pré-temporada. Foi embater num carro enquanto treinava e perdeu boa parte da primeira metade do ano. Regressava à competição no mês de abril. Tudo regressou como o conhecíamos. Um Remco Evenepoel capaz de arrancar de longe, capaz de fazer diferenças, capaz de destruir um pelotão. O que não sabíamos é que também seria capaz de bater ao sprint Wout van Aert.
Não era apenas uma vitória para Remco Evenepoel, era uma declaração de intenções, ele que se reivindicava na Brabantse-Pijl. António Morgado, espetacular no terceiro lugar, com estes dois monstros da modalidade. Foi um grande arranque de temporada também para António Morgado, que venceu a Clássica da Figueira da Foz, que venceu em Espanha. O António Morgado sublime nos primeiros meses de 2025. Imagens já de Amstel Gold Race, Semana das Ardenas. Digamos que tinha começado um pouco antes, semana e meia importante, com a Brabantse-Pijl e a vitória de Remco Evenepoel. Na Amstel Gold Race a narrativa foi um bocadinho diferente. 256 km, uma prova dura, uma prova sempre no terreno tortuoso do Limburgo neerlandês. Prova marcada por um ataque de Tadej Pogačar, que tentou fazer aquilo que faz muitas vezes, arrancar de longe. Desta vez, no entanto, teve resposta ao campeão do mundo. Conseguiram chegar a Pogačar, Remco Evenepoel e também Matthias Skelmos. E os três chegaram juntos à fase decisiva da corrida. Remco Evenepoel, que vinha de bater Wout van Aert ao sprint, deve ter pensado que com o Matthias Skelmos e Pogačar ia ser ainda mais fácil. Só que Matthias Skelmos tinha outros planos e o dinamarquês surpreendeu toda a gente, conquistando a sua primeira grande clássica. Uma vitória tremendamente importante também para a Lidl Trek, mas sobretudo muito, muito marcante para a carreira de Skelmos. Veio depois a Flash Ballon, na quarta-feira após a Amstel Gold Race. Flash Ballon com o típico final no muro de UI. 22% a rampa mais inclinada. Uma prova que foi completamente dinamitada a 400 metros do final. Tadej Pogačar pôs toda a gente a milhas. Kevin Vauquelin ainda tentou responder, Tom Pidcock também, mas raras vezes vimos um final em UI tão avassalador por parte de um ciclista. O campeão do mundo conseguiu vencer. Pogačar que continuava a picar o ponto, mas para Kevin Vauquelin, por exemplo, para Tom Pidcock, eram resultados importantes poder estar no pódio de uma clássica com o prestígio da Flash Ballon. Chegou depois a Decana, a Liège-Bastogne-Liège, que tem sido, pois digamos que, território familiar e com muito êxito para Remco Evenepoel. 2 vitórias nos últimos 3 anos. É verdade que quem partiu como campeão em título foi Tadej Pogačar, pois os dois encontraram-se para mais um frente a frente, com o campeão da Flash Ballon a tentar devolver a cortesia a Remco Evenepoel, que o tinha derrotado na Amstel Gold Race. Aliás, quem estava era o campeão da Amstel Gold Race, Matthias Skelmos. Remco Evenepoel vinha de ganhar, obviamente, a Brabantse-Pijl. Ele que percebeu rapidamente que ainda estava longe da forma ideal para poder ganhar uma prova deste nível, com esta distância, com esta dificuldade, como La Doyenne. Pogačar fez o espetáculo habitual, arrancou em La Redoute, cerca de 30 km para a meta, ataque que ninguém conseguiu seguir. Apesar de tudo, Chili Ciccone e Ben Healy tentaram ir atrás do prejuízo, não o conseguiram fazer. É sempre bom terminar a primeira parte da temporada assim. Estou muito contente pela forma como a época tem decorrido até agora. Pogačar, Chili Ciccone e Ben Healy no pódio da Amstel Gold Race. Aliás, da Liège-Bastogne-Liège. Drives you to give your best, then it's love. It's Grana Padano. It's the Italian cheese that has captured the world. Merry Christmas from Grana Padano, an Italian. A 108ª edição do Giro de Itália trouxe-nos uma partida diferente, desde Tirana, na Albânia. Destino final, Roma, em Itália. 21 etapas, 3.443 km para
obter a Maglia Rosa. Mats Pedersen dominou as etapas 1, 3 e 5. Josh Starling venceu a segunda e apareceu também Johnny Milan a mostrar que não tinha perdido qualidades, bem pelo contrário, em relação ao seu grande giro do ano anterior. Mas a grande figura foi realmente Mats Pedersen, que deu um espetáculo absolutamente tremendo. Pedersen que já tinha 6 vitórias em grandes voltas, mas o 6 rapidamente se transformou em 9. Primeiro dinamarquês da história a envergar a camisola rosa. Josh Starling também fez uma exibição tremenda na etapa 2, estreando-se a ganhar em grandes voltas aos 21 anos. E porque há sempre surpresas nas grandes voltas, o que dizer da vitória de Casper Van Uden na quarta etapa. Curiosamente, também houve lugar à surpresa na etapa 5. Caden Groves, da Alpecin de Koenig, a aproveitar um belíssimo dia para poder conseguir a sua segunda etapa no Giro. No final da primeira semana houve o primeiro teste sério para a classificação geral. Final em alto em Tagliacozzo. Final que se resumiu praticamente às últimas rampas desta subida. Juan Ayuso lançou um ataque potente, ciclista que vinha de ganhar o Tirreno Adriático. Foi a vitória para o espanhol, com o mexicano Isaac Del Toro a terminar no segundo lugar, Egan Bernal terceiro. Sinal claro de que Ayuso estava na luta pelo Giro. Estou contente, não podia ser de outra forma. Finalmente a minha primeira vitória numa grande volta, na quarta grande volta que corro. Especialmente na volta à Espanha estive perto de ganhar, mas faltou sempre qualquer coisa. Hoje consegui. Ayuso tirava a pressão de cima dos ombros e outro ciclista também aparecia com capacidade de ganhar. Luke Plapp no dia seguinte a tirar também a pressão dos ombros de Jaiko Alula. Ataque a solo na subida de Montelago. Também ele a estrear-se a ganhar em grandes voltas, tal como Ayuso no dia anterior. Não foi um Giro famoso para um ex-campeão. O campeão de 2023, Primož Roglic, sofreu nas estradas brancas da Toscana. Foi um final à la Strade Bianca, onde Isaac Del Toro acabou por oferecer uma grande resistência a Wout van Aert. Mas a verdade é que em Siena, Wout van Aert conseguiu